Querido, tá Tudo escutando bem? bem? Tô escutando. Então tá joia. Você tá Tô me te ouvindo ouvindo bem? super bem. Deixa eu diminuir um pouco minha cara aqui. Tá joia, também enquadrado. Aí, cara, você tem Instagram? Cara, eu tenho, mas ele tava hibernando. Ele Eu, tá Fernando, bicho? Caramba. eu ativei só pra falar contigo aí hoje. Pô, saudades, Dri. Beijo. É, esse comecinho aqui a gente espera o pessoal entrar, viu? Mas é engraçado, né? Quando eu comecei a mexer também era assim, puta usuário de Facebook, de Orkut, sabe? Aí, não era muito de... Porque 2015, quando eu saí, velho, a gente Aham. usava muito pouco, né? O A marketing vida era digital. mais, a vida era mais fácil, né? Antes a gente Era mais... combinava assim, vamos no Ah, cinema, tal dia, tal hora, e chegava lá, tava lá todo mundo, né? ou não. Hoje fica, hoje Tinha essa fica, vou, não surpresa, né? vou, tô chegando, Ou não, não tá. né? E eu, pô, quando eu voltei, cara, comecei a ver. Então, voltando no livro que eu ia ler a frase, Tá. que é, cara, sim, vou esperar o pessoalzinho voltar aí, que precisa todo mundo ver. Então, o livro, para quem está aí, eu vou deixar gravado, que fica a nossa, chama-se Perplexidades, Devaneios e Provocações. Põe ele aí, para a gente ir vendo ele. Debates e reflexões sobre o cenário contemporâneo e a formação do profissional do cuidado. Então, esse é o nome do livro e é uma pérola, é uma pérola. Quem não tem que ter. Eu acho que é um livro, e fala assim, esse seu livro, meu livro, são livros que deveriam estar com o profissional antes de formar, ler. Ler, antes de ler marketing, antes de ler gestão, antes de ler essas coisas. Primeiro, ser bom dentista. Segundo, entender por que ele é dentista. Né? Se ele tem essa Ou o noção. contrário, né? Ou o Ou ao contrário. contrário, por que ele é dentista e aprender isso. Mas aqui você colocou. Anseia-se tanto pelo tal sucesso, mas que é sucesso afinal? Como deve ser construído? Qual o tempo de maturação? Como deve ser esse progresso? E quais os alicerces? Como lidar com tantas variáveis e que envolve tempo, esforço, zelo, dificuldades, frustrações? O que realmente importa na luta? Se viver é estarmos em nós mesmos inteiros e presentes, como acolher o próprio desamparo, a precariedade e prosseguir? Sucesso para quem? Sucesso para quê? Sucesso para quem? Sucesso para quê, Robles? Como você vê essa questão, cara? Essa ansiedade, dessa busca do sucesso desenfreado, essa coisa toda quase neurótica, assim, cara. Eu começo esse tema aí, eu sempre começo a abordar assim, tentando entender por que a pessoa decidiu seguir essa profissão, ou qualquer profissão do cuidado. E assim, existe um lado assim de um status, de uma pressão familiar, etc. E a pessoa se autoprojeta uma imagem, talvez assim fantasiosa ou construída, no futuro. E essa imagem exclui todo o trajeto. É como se você precisasse estar lá já, sem ter precisado acordar de manhã cedo, sem precisasse ter lido o que você leu, estudado, e toma bronca, e volta, e vai atender o paciente vomita em você. Sabe, ninguém conta essa história. É. Sabe, você vai fazer uma moldagem, isso aconteceu comigo na faculdade, a paciente Sim. vomitou em mim, sabe? Quem nunca? Quem nunca? Pois é, não, eu tô dizendo assim, Quem faz muita novinho, prótese. novinho, assim, já aconteceu isso. Daí você E pensou, é assim, isso que é odontologia? pô, várias vezes eu pensei assim, pô, que é meio nojento, né, mexendo nessas coisas, assim. Mas assim, se você não vê o propósito naquilo, você não insiste. Ou então você se frustra mais cedo. É igual aprender um instrumento musical. Eu agora me meti a aprender gaita de blues, assim. Legal. Cara, é difícil. A gente vê os caras bons tocando, a gente Parece admira, a fácil. gente adora, assim. Cara, dói a língua, raspa o lábio. É um negócio difícil sair aquela nota certinha, sabe? Você tem que treinar, assim, com muita calma, cada nota. Você já quer sair tocando, Sim.
sabe? Quer ser o Muddy Waters, sabe? Quer ser o... Ou seja, em outra área você faz o mesmo. A gente tem isso naturalmente, é do ser humano, né? Pois é, Talvez. só que eu acho que isso é exacerbado nessa época de Instagram, dessas coisas Tá. extremamente assim, parece um show, né? Então eu agora estou tentando me afastar um pouco desse. Não digo assim que eu sou um eremita, nem nada. Sabia que você ia gostar, Luiz Fernando. Falei para você. Mas assim, eu tento lidar com esse mundo assim, de um jeito assim, sem que ele me domine, que eu faça uso dele, mas sem que ele me domine, porque gera muita ansiedade isso. E assim, até o tema da nossa conversa é a gente se conhecer. Eu mesmo sei que eu tenho essa tendência a ser ansioso. E na odontologia, nós todos sabemos, num mundo de hoje em dia que tudo é rápido, fácil e barato, a odontologia é o contrário do mundo atual. Por quê? Porque as coisas são difíceis, são caras e demoradas. Então assim, você tem que desenvolver essa E é da natureza da novo. odontologia, não tem como escapar não disso. Não tem como, por mais que a gente possa tentar o caminho esteja assim com o cadicã, não vai falar essa frase, está no livro que é a abertura do livro, você já sabe. Tem uma frase dele que é a abertura do meu livro, que é desse tamanhinho, que eu amei. Eu falei, cara, quando eu acabei de ler, eu falei, essa eu vou roubar. Eu gostei. E daí mas uma assim, foto sua. Obrigado. Com barba ou sem barba? Não, a foto que você fez. Você sabe qual é a foto? Eu te mandei, eu falei, essa foto aqui ela vai estar no livro. Da flor. Ah, lembro. Eu lembrei agora. Mas assim, Royal, eu não penso que o marketing, dentro desse contexto todo que a gente está falando, que é a sua área, né, de seu ganha-pão, você estuda essa área, eu não penso que o marketing seja algo errado, você entende? Mas assim, ele tem que ser trabalhado. Perigosa. Ele é perigoso. Ele tem que ter lastro. Eu gosto de dizer assim que ele tem que, o profissional tem que ter consistência para ir fazer o seu marketing. Tem que ter um certo lastro assim. E assim, o marketing sem lastro, aí sim ele é perigoso. Você promete o que você não vai entregar. Exatamente. E ao passo que quando você é honesto, já aconteceu várias vezes comigo. Uma coisa importante aqui, viu, cara? Tem uma visagista aqui, que a minha cliente falou assim, com barba ou sem barba é importante. Então ela conhece de visagista. Depois ela vai te dar, a Michelle vai te dar uma análise do seu rosto e vai falar quem é. Mas pois é, mas até falando disso, assim, além da barba tá a pessoa, né? Com barba, sem barba, a gente está aqui também envelhecendo. A minha barba, ela mostra, assim, os vômitos que você tomou. A minha barba hoje é branca, sabe? Assim, isso mostra pra mim quem você minhas cicatrizes, Mas assim, o marketing com consistência, quando você... eu ia dizer o seguinte, que quando você erra com um paciente de maneira honesta, buscando acertar, e você é honesto com ele, ele te perdoa. Sim. Agora, se você promete algo que você não é e tenta enganar o paciente, jamais ele vai te perdoar. Sim. Eu tenho essa impressão. Isso vale cobrando ou não. Sim. Eu falo isso até aqui nos pacientes que eu atendo de graça aqui na faculdade. A gente tem que olhar no olho da pessoa e tentar ver aquela alma que está lá. Porque a sua aluna aí. A gente tem uma tendência a querer, inclusive na qualidade de professor, a querer mostrar assim, como eu sou bom. Existe todo um lado de vaidade assim. Só que, e se você errar na frente de 40, 50 alunos? Você vai ser ruim por causa disso? Depende da sua postura. Para o paciente é a mesma coisa. Então, assim, os erros acontecem, os enganos acontecem, sabe? Eu já queimei paciente usando Godiva, sabe? É lamentável. Mas, assim, se você é honesto, você não trata a pessoa mal por causa disso. Ela até te perdoa. Em todas as suas profissões. Quando eu saí do Altano em 2015, fui empreender numa coisa que deu super errado. Super errado. Depois que você dá errado, depois da Godiva, você sabe por que você errou.
Você sabe o que aconteceu, você sabe aonde você falhou. Mas o quanto você consegue tirar de todo esse erro, e nós somos treinados para não errar, né, cara? Nós somos treinados por uma perfeição louca, assim, né, cara? Mas eu combato isso, isso, sabe por quê? Porque a vida é uma série de erros. De erros, né? A nossa profissão, odontologia... Como é que você lidar com o aluno nessa coisa do erro, do fazer... Pô, eu tinha na faculdade, não vou citar aqui, a gente cita só os nomes das coisas boas, nós não preserva. Mas professor que jogava modelo no chão, porque tava, sabe? Eu já tive... Mim, situações assim que você fala, caramba, eu tinha uma situação aqui até em Campinas também de uma outra faculdade que falavam que criticava a mulher, sabe, fazia até algumas coisas meio que hoje seria... Tem coisa, eu mesmo já cometi alguns erros nesse sentido, eu mesmo já cometi assim, mas eu acho, porque assim, nós somos seres humanos, né, mas a gente, cada vez mais a gente tem que tentar se tornar um ser humano melhor, né. Claro. Eu acho muito errado, eu acho essa questão da perfeição, da não admissão de um erro, eu acho que no nosso campo gera uma ansiedade tão grande, sabe, o Ricardo? Royal. Pois isso a gente está causando um mal para as pessoas, e a gente está expandindo esse mal. Eu penso que quando a gente é professor de um curso desses, não significa também ser relaxado, não é isso que eu estou dizendo, sabe, fazer de qualquer jeito, não é isso. Mas assim, quando a gente pega um jovem de 19, 20 e poucos anos e fica assim mostrando, tem que ser desse jeito, se não for desse jeito você é ruim. Cara, a gente está criando pessoas obsessivas, a gente está criando pessoas doentes. Enquanto que se a gente fala assim, olha, existe essa dificuldade, e isso é muito difícil, inclusive para mim. Para a gente enfrentar essa dificuldade, tentem fazer desse jeito. Vamos lá, testa. Aí a pessoa testa e dá errado. Como deu errado para mim muitas vezes. Aí você fala assim, cara, você vai conseguir. Eu acredito em você. Isso que você errou é um errar tentando acertar. Vamos fazer de novo? Essa comunicação, outra abordagem. Essa comunicação, né, que até a Mark Rosenberg chamou de comunicação não violenta, né, de não violentar a pessoa, né, de não agredir, tentar construir uma argumentação positiva. Obviamente, ela vem do bom senso de muita coisa. Depois as coisas são teorizadas e dão nomes para elas, mas o que a gente está fazendo é simplesmente empatia, né? Você já passou por aquela situação. Eu duvido que um professor chegou no primeiro dia de aula, pegou uma coisa e foi perfeito naquilo que fez, né? Eu lembro de uma história na Unicamp que o professor cortou o dedo filmando no modelo, a gente na classe de rir, mas tá sangue. Então, assim, eu já cortei o dedo em aula de estrutura dental. Assim. Pô, então... É incrível. O pessoal do meu marketing entrou aqui, o Elcomídia aqui. Eu ia te contar uma história, assim. A Lu viveu a mesma coisa que eu, a tua esposa, que é da minha turma, né? Só para relembrar. Eu tive experiências na faculdade que eu achei horríveis, traumatizantes, assim. E assim, eu hoje sou professor. Eu quis ser professor, tal, aí, mesmo assim, né? O que você é, Robes? O que você é? O que você fala? O que você é? Professor? Eu sinto que eu sou uma pessoa que com algumas experiências a mais do que aqueles que um dia serão melhores que eu, se Deus quiser. Sabe? Eu tô trocando experiências com pessoas que têm a obrigação de nos superarem, sabe? E não é para eles, é para os pacientes, para as pessoas que estão sendo atendidas. Mas assim, o que eu ia dizer assim, às vezes experiências negativas me deram tanta tristeza assim, que me impeliram a falar assim, nunca vou fazer o que esse cara fez. Já fiz outras besteiras, né? Ia falar outras merdas, assim. Mas assim, cara, eu já sofri na mão de professor, assim, que é sádico, sabe? Então, se é para fazer besteiras... Essa forma de ensinar agora, essa forma aqui que você...
qual é a tua proposta de ensino? Como você acha que é uma educação Cara, hoje na faculdade, que seria esse generalista que você citou, né? Vamos pensar primeiro tecnicamente, a gente precisa de um generalista, a gente precisa de alguém que sabe planejar tudo, e inclusive sair desse generalismo daqui, não só também só aqui, mas tudo, né, que envolve aquele ser humano ali, que a gente hoje na terapia neural já vê um monte de ligações. E não é só o ser humano, não é só a pessoa, é a pessoa inserida no seu contexto inserida no contexto social, econômico, determinantes, cultural. Exatamente. Então, como que hoje seria essa proposta sua? Você já pensou nisso? Não, eu penso assim, que a técnica ela é importante sim, mas assim, a técnica ela está a nosso serviço de cuidar dessa pessoa. Então, quando eu estou assim com estudantes assim e tem um caso de um paciente, primeiro eu quero ouvir do paciente o que o trouxe até ali, quais suas expectativas, como foram suas experiências, etc. Para entender um pouco o que ele espera. O ser humano também, né? E o ser humano o que ele espera. E até entender como eu posso ajudá-lo. Já dá pistas para isso. E aí, a partir disso, a gente usa assim, os conhecimentos técnicos e científicos para fazer uma avaliação de riscos. E depois da gente controlar riscos, assim, a gente vê as formas de reabilitá-lo e mantê-lo no novo caminho. E isso envolve um tempo, envolve um planejamento. Então, quando eu estou com um estudante, assim, eu gosto de discutir isso. Não é chegar a ver o buraco e decidir que material eu vou colocar no buraco. Você entende? É muito além disso. Eu penso que a gente tem que satisfazer a pessoa dentro das nossas limitações e das limitações que o próprio caso nos dá. E modificação de hábitos, a parte educativa, eu acho fundamental. Porque senão o nosso curso se resume a executar procedimentos. E aí quando a gente se forma e vai trabalhar em lugares que nos cobram produtividade, a gente reclama. Se a gente não questionou isso na época da nossa formação, como é que a gente vai reclamar depois? Eu trabalho por quantidade. Poxa, mas a gente precisa trabalhar esse paradigma um pouco. Então assim, os estudantes, eles dão ideias, às vezes, que a gente não tem. Formas novas de atuar. E o próprio paciente também. Você recebe muito isso? Você tem muitas coisas novas? Eu tenho não sei se ela entrou aqui, ela sempre entra, eu conheci um pessoalzinho lá da USP. A USP criou uma coisa chamada ligas, né? Eles têm ligas, não tem as ligas, né? Genial. É genial essa ideia. Tá no livro, cito isso. E daí, quando eu fui lá, duas meninas, uma estava saindo da presidência e entrando outra. Elas me chamaram para dar uma palestra. Na verdade, não me chamaram, chamaram o Tony Carreon para dar uma palestra. O Tony não podia ir por um problema. Ele falou, Lenzi, você vai e tal. Eu fui. Eu conheço o Tony também. O Tony, figura, cara do mercado, conhece esse mercado odontológico muito bem. E o Tony, e as meninas estavam lá, e Gabriela e a Rafaela. E, cara, eu fiquei muito feliz, sabe, com o discurso de duas jovens, que geralmente não é o que eu estou vendo na internet. Né? Tô vendo assim, tirar foto no consultório de roupa, você entra no @ no hashtag odontologia lá, parece um concurso de moda, né? Não tem nada a ver com odontologia. E o pessoal de braço cruzado, assim, 45 graus. Não tem nada. Eu critico aquelas fotos, assim, o pessoal assim, com aquela cara de bravo até, né? De bravo. E elas participam, eu convidei elas para fazerem um texto, elas fizeram um texto lindo, mandaram no livro. Eu vou ler outra frase do teu livro aqui, cara, que também eu gosto muito e acho muito propositiva. Para quem não sabe, a gente está falando do livro do Robles. Há uma imaturidade grande também nos recém-ingressos no mercado de trabalho disputado e cruel, que nem sempre está alinhado às necessidades epidemiológicas locais. Isso cria uma angústia maior, fora o fato de que não há estímulo a planejamento de carreiras, a empreendedorismo e a gestão pessoal ou das empresas na graduação. Esse quadro gera uma visão romântica de uma dura realidade com sérias consequências pessoais e impacto iatrogênico.
é bem isso que você falou, né? Eu, Comente. não, Tua frase. eu vejo assim que realmente a gente tá, as escolas assim, às vezes estão formando pessoas para atuar num mercado que essas pessoas não conhecem. Entendi. As pessoas e nem os formadores conhecem. Então a gente trabalha com ilusões. A gente está brincando assim de iludir todo mundo. Então a gente ilude a população que ela vai ser atendida, ilude os nossos estudantes que eles vão ter condições de dar conta daquela população. E esse impacto iatrogênico que eu digo é assim, de repente, tanto investimento, na hora de você virar um profissional, você quer recuperar tudo aquilo que foi investido em você, em cursos e materiais, etc. Em tempo. E aí você acaba vendo necessidades que não são as que as pessoas precisam, mas sim aquelas que você Gostaria quer de tratar. criar ou gostaria de tratar para que isso gere lucro. E aí a gente entra no marketing que eu já acho errado, o marketing antiético. Por exemplo, você faz um investimento num equipamento, você visando pagar aquele equipamento, você só vê a indicação de coisas que usem aquele equipamento. Entendeu? Vira uma odontologia de poucas indicações. Kézia trabalha na Align, na Invisalign, e a gente conversa muito. A Kézia me segue há muito tempo e hoje ela é fantástica dentro das empresas, ela é da 3M, e ela é uma que luta muito pela visão consciente do profissional, inclusive no uso da tecnologia, né? A gente conversou isso com vários professores aqui, com o Francis, com o Scopin, o Francis falou muito disso. Primeiro aprenda a tecnologia, depois compre a tecnologia, depois entenda essa tecnologia, né? Ela tem a tecnologia para ajudar, né, Robson? As tecnologias todas, não vem para atrapalhar, mas a gente tem que ter consciência da utilização dela. Tudo que a gente utiliza tem que servir como instrumento de uma boa prática odontológica. Então, assim, se a gente faz um bom uso disso, a gente tem ferramentas, a gente tem um poder na mão que ele está sendo bem canalizado. Agora, quando a gente tem um poder desse tamanho em leigos e com procedimentos, às vezes, ultra invasivos e caros e complexos, a gente pode estar causando mal para a população que a gente se propõe a causar um bem. Inclusive eu falo, outro dia até conversando, que é quem vai estar em abril com a gente aqui também, estou negociando as datas aí com ele, o Kina, a gente conversando, a odontologia está criando uma demanda própria, né? Nós estamos criando refação para daqui 30 anos aí, né? Porque de casos de implante, de implantodontia, de facetas, é triste falar isso, mas que vão ter que ser refeitas. Né? E às vezes em pacientes que têm gengivite simples, sabe assim? Simples. Você nem cuidou dos fatores de risco, não trouxe primeiro saúde para depois reabilitar. Não, você já quer fazer algo caro, com uma simplicidade técnica que é perigosa, que às vezes essa simplicidade técnica envolve remover estruturas que a pessoa não precisaria remover. Você pula etapas, eu falo isso com os meus estudantes, você não pode pular etapas de indicação. Então, por exemplo, se a pessoa tem uma indicação de algo simples, primeiro faz o simples. Se o simples não deu certo, você vai para o médio. O médio não deu certo, você vai para o grande. E explica para o paciente, como pessoa, que você vai seguir isso por causa desta lógica. Né? Pois é, porque se você vai direto para o grande e o grande dá errado, não tem como voltar. Tem como voltar. Essa é a forma como eu vejo. Assim. Então, e lógico, sempre envolvendo o paciente. O paciente ele tem que ser copartícipe de qualquer processo decisório. Você fala isso aqui no livro, se você coloca uma parte, eu achei muito interessante, eu não vou achar agora, cara, dessa questão da pessoa, né, como você enxerga que, vamos colocar na pessoa como paciente, na situação de paciente, um copartícipe, né, das decisões, porque na verdade são para ela, e ela tem que participar dessa decisão. Achei muito legal isso. Inclusive, nós como profissionais temos o dever, às vezes uma necessidade que a pessoa viu até nesse mundo aí
de Instagram, essas coisas, ela tem um desejo de fazer uma determinada pessoal, coisa. ele fala esse mundo de Instagram, essas coisas, porque para eu conseguir fazer a live com ele, ele instalou ontem. Talvez ele tenha, eu seguindo ele. Não, e assim que a gente der tchau, eu já vou desinstalar. Então, não sei. Vamos ver se eu me animo aí. A gente precisa, bicho, é o que eu falo para as pessoas. Às vezes a gente fica com uma crítica à ferramenta e não é a ferramenta, né, cara? Claro, é a merda que a gente vê. Então, mas isso que tem que estar ao nosso favor. Exatamente. É uma brincadeira. Trazer gente atrás. Não faça isso, a Kézia falou. Não faça isso, você não pode fazer isso. Ele não vai fazer, Kézia. Não vou deixar, nós vamos fazer. É zoeira, Kézia. Fazer quando você não conhece. Fazer conteúdo de qualidade. Fazer para mexer legal, com ele. Para mexer. Não é querer também te dar confete assim. Eu acho que você tem feito um bom uso, por exemplo, dessas redes aí. Eu falo claramente, eu quero trazer gente aqui que tenha conteúdo, que tenha coisa para falar, não precisa concordar. Já tive aqui discordância, se pegar as lives que estão no YouTube editadas, elas têm discordâncias de um para outro. Eu acho muito legal as discordâncias, e quando você vê, cara, não são discordâncias. São duas verdades num prisma quase parecido e que elas se encontram. Quase sempre é. As pessoas só querem rebater, né? Mas só concluindo aquela ideia que eu estava dizendo, às vezes o paciente vem com uma necessidade que ele viu nas mídias, vamos dizer assim, e aí nós, como profissionais éticos, muitas vezes a gente tem a obrigação de falar que ele não precisa daquilo, ainda que se ele fizesse aquilo, nos desse retorno financeiro. Sabe uma coisa, você que é do marketing, não sei se você já abordou isso, mas eu costumo também falar para os meus estudantes. Que para mim, sabe como dá para medir o bom dentista? Não sei se você tem esses indicadores, né? Mas para mim, o bom dentista não é aquele que atende muitos casos novos. Toda hora, um monte de casos novos. É aquele que tem um número, porque chega uma hora que ele limita o número de casos que ele já fez. E que ele consegue fazer manutenção daqueles casos ao longo de um tempo grande. Então, os seus pacientes, eles não mudam muito de profissionais, eles são os mesmos. O dentista que pega profissionais de outros pacientes que vão mudando, tudo bem, ele pode até ganhar naquele momento, mas um dia você vai ser mudado também. Então, para mim, um profissional ele mantém. Disso que você colocou, falando com o Pena, Carlos Eduardo Pena, também meu veterano da turma lá do Senac, Serginho, Escopim e tal. No vídeo dele, ele fala uma coisa muito legal, que sucesso para ele é ver que desde que ele se formou até hoje, a maioria das pessoas que ele começou a atender, ele continua atendendo, né? Então, com certeza. E vamos falar agora de uma questão. E aí essa pessoa traz gente da família, traz o namorado, óbvio, traz cara, os parentes. Cara, o melhor marketing. Gente, eu fico vendo na internet, pessoal, assim, coisa assim, vamos bombar, traz 40 pacientes. Outro dia eu até falo, eu conto nessa do livro. Outro dia eu vi assim, 440 clientes de ortodontias novos, te prometo. Eu fiquei pensando no 40, né, cara? Porque no 400 até aceitei. Mas o 40, velho, eu não consegui. Ô, Royal, eu faço uma provocação até para os seus seguidores. Até porque o livro dele chama Provocações, Perplexidades e deu. Mais uma, para vocês ficarem perplexos, assim. Até esqueci, viu? Não, mas... Então vamos falar do Pena. Ele fala isso, ele fala assim, é lógico que tem que ser aquele cara que você segue, porque uma vez eu estava no consultório do dentista, ele falou assim, esse paciente de prótese total, esse paciente é meu desde criança. Eu falei, aí aconteceu alguma coisa errada no caminho. Alguma coisa... É porque ele congelou no tempo, né? Ele tá jovem, o paciente... Então, assim, eu acho que só para falar do marketing, quando bem feito, essa questão ética de ficar com esse cara, de ter esse cara, inclusive ela é rentável. Com certeza. Porque eu olho pro cara, Royal, o cara me chama assim e fala assim, tenho 2.000 clientes na carteira. Que você vai fazer um marketing para trazer mais clientes? Eu falo assim, cara,
2.000 clientes na carteira, se esse cara voltar de 4 em 4 meses fazer uma profilaxia sua de R$200, nós estamos falando de 500 pacientes fazendo profilaxia de R$200. Se eu não me engano, essa conta é R$100.000 por mês de profilaxia. E pensando nisso que você está falando, você gasta pouco para fazer isso. Para fazer o certo. Enquanto que para fazer uma coisa complicada, você também, tudo bem que você pode ganhar muito, mas você também vai gastar muito com equipamentos, com cursos, com formação, etc. Enquanto que você fazer algo simples de manutenção envolve um nível de complexidade muito baixo e que fecha, em termos de gestão, é o melhor. A gente sempre tem isso. A gente precisa, para mostrar que o marketing, gente, e o cuidado são coisas que juntas elas caminham, porque o marketing é uma forma de você promover aquilo que você faz de melhor. Né? E que você é bom, e que você ama fazer, e que a sociedade precisa e que você ganha, que é o Ikigai. E o que eu ia dizer, Royal, né? eu não queria terminar nossa conversa sem dizer isso, assim, que a questão do sucesso que a gente estava falando, não necessariamente é ser famoso, não necessariamente é ter seguidores. O sucesso, por que eu não posso ser um profissional do cuidado de sucesso, trabalhando honestamente, cobrando um valor justo, assim, que pague o meu trabalho, no meu bairro. E nunca eu estive nas mídias, sabe, assim, estou dizendo assim de uma maneira assim, muito extrema, mas assim, aquele anônimo... Aline Mometti, eu conheci como Aline Mometti, ela é mulher de Jolie, mas é que os dois formaram comigo desde a faculdade que namoram. Mas para mim é Aline Mometti, viu? Jolie é o outro lá. Sabe, por que o ser simples, ter uma vida normal, não é também ser feliz? Até sabe? Porque a gente sabe, né, Rob? Por que a gente precisa ser extraordinário? Fama, extraordinário, poder, dinheiro, muito dinheiro, são provações difíceis. Porque você fica muito tão difícil. Próximo da vaidade, tão próximo das coisas da ilusão, né? Você entra tanto na Matrix, elas te deixam cada vez mais dentro, né? Você fala muito da Matrix, eu também falo isso, né? A gente fica cada vez mais mergulhada ali na coisa, e você foge da realidade, fugindo da realidade, você foge da consciência, e daí você já se sente... E tem um preço alto. Tem um preço alto assim, na sua vida, porque você pode perder relações, você pode... várias coisas assim também, em nome desse conjunto que você está falando. A vitória de um homem às vezes se esconde num gesto forte que só ele pode ver. Grande Luiz. Valeu, meu querido. Eu vou falar daquele teu projeto, cara. Conta um pouquinho dele, do atendimento na casa das pessoas. Aliás, te contar uma coisa sobre a internet legal, até para você que é um cara ogro quase para isso. Eu gosto da vida real. Eu sei. Tem colegas meus que passam o dia na frente de um computador. Eu sei. Fazendo refresh assim do e-mail, sabe? Para ver, será que tem e-mail novo? Cara, eu mas não uma coisa legal, mas para você ver como é legal te dar esse feedback que você não sabe. Pô, tô postando coisas, né, cara? Posto frases, posto coisas. Eu não faço nenhuma comunicação promocional, sabe? Não gosto de fazer isso. Até porque o meu trabalho é consultoria de empreendedorismo para o negócio do cara, para ele se desenvolver. Eu posso chegar com um cara e ficar incentivando ele a ser empreendedor? Ô, cara, vamos ser empreendedor. Não, cara. Mas isso aí é a mesma explicação do aluno que não quer aprender. Exato. Só aprende quem quer também. A pessoa que está em busca. O cara uma vez me ligou essa semana, um deles, eu já faço minhas avaliações, que é exatamente para eu conhecer o cara, para saber se eu quero pegar ou não. Estou com 47 anos, 20 de consultoria, não vou pegar qualquer coisa. Eu quero ver gente que tem propósito. Aí ele pegou e falou assim, não, eu falei, mas por que você está querendo me contratar? Eu falei, não, eu preciso. Eu falei, resposta estranha, né? Eu preciso. É sofrido isso, né? Eu preciso contratar você, quer dizer... E aí você vira a tábua de salvação, né? Pô, exato. Eu falei, bicho, você tá colocando qual a responsabilidade. Exato. Eu falei, você não tá entendendo o meu trabalho. Jolie entrou. Esse é Jolie mesmo. Valeu, legal. Júlio vai estar com a gente nesse mês. Na próxima, né, Júlio? Eu não sei a data exata, vou ver. Eu acho que é o próximo. Não lembro. É o próximo, e do Júlio, galera, é 9h30. Porque ele está nos Estados Unidos, tem que pegar a criança, está na vida lá de pai, está na vida... Eu vi que tinha um que o horário era diferente. O dele é 9h30 da noite. E assim, a gente
sabe muito bem da responsabilidade, eu sei hoje da responsabilidade que eu tenho de subir num palco e falar assim, gente, vamos todo mundo fazer polichinelo e gritar uhul, que a vida vai ser fácil. Eu vejo vídeos de marqueteiros falando com um profissional, nossa classe, e a nossa classe chorando. Eu tenho vontade de falar para aquela moça, vai no psicólogo, você não está bem. Porque não, quem tem vocação para profissão, quem ama do que faz, quem faz pelo prazer, não chora. Vai lá e trampa, trabalha, acha um jeito, entendeu? Desenvolve uma forma. Se você não quer empreender, não empreenda. Ninguém te falou que você tem que ter um consultório. Né? E o que vai sustentar uma pessoa, assim, a sua família, o que vai te dar a oportunidade de fazer viagens, de ter uma vida normal, assim, é o dia a dia do consultório. Não é fazer coisas exorbitantes, fazer coisas mirabolantes, sabe? Coisas dificílimas, aqueles casos que você vê nos cursos. Às vezes não. Às vezes é justamente na manutenção do simples, fazer o simplesinho bem feito. O simples bem feito, mexer o menos possível. Isso vai ser o sustento da sua vida, sabe? Conta o teu projeto depois. Eu falo do seu projeto, o pessoal não entende. Não, então, tudo bem. Esse projeto, assim, dentre as minhas atividades, é um projeto inicialmente é um projeto de extensão, mas vai virar um projeto de pesquisa também, que, embora tenha esse nome de projeto de pesquisa, a gente não propõe nenhuma técnica nova, nem está inventando a roda de nada. Assim, a gente simplesmente vai ver o impacto da atenção odontológica num segmento de pessoas com necessidades, mas que estão restritos ao leito. Então existe um programa do Ministério da Saúde que se chama Programa Melhor em Casa, que é um programa de atenção multiprofissional que vai numa equipe, tem um veículo e vai numa equipe, faz uma avaliação total, sistêmica, social, muito interessante. Isso é do Ministério da Saúde? É do Ministério da Saúde, tem várias cidades. Mas tem todas as cidades? Você pode requerer isso na sua cidade? Como que vocês fizeram isso? Aí tem editais para... Não, editais, existe esse programa. E esse programa envolve uma equipe multiprofissional. Isso. Aí que é uma equipe multiprofissional? Médico, enfermeiro, auxiliar de enfermagem, farmacêutico, nutricionista, assistente social, psicólogo, fisioterapeuta, todas as profissões do cuidado para dar um cuidado integral para aquela pessoa. Que pessoa? Aquela que está mais grave do que aquela que consegue ir nos ambulatórios, mas que também não é tão grave assim a ponto de ser aquela que está hospitalizada. Então, são aquelas pessoas que estão em casa, mas restritas às suas limitações. Então, lógico que isso o impacto desse programa é muito baixo em relação à necessidade do Brasil, assim, mesmo daqui da cidade de Nova Friburgo. Enfim, eu tenho uma amizade assim de uma das pessoas que trabalha nesse programa, que era médica daqui, a doutora Mônica. E um dia várias vezes ela me encontrava e falava assim, olha, os nossos pacientes lá, eles não têm atenção odontológica. E os problemas bucais influenciam muito. Lógico, isso até eu sabia, né? Influenciam muito na saúde geral. Só perguntando aqui, Melhor em Casa, né, que chama? Melhor em Casa. Melhor em Casa é o nome do programa. Fala, Melhor em Casa. Tá. Isso, se ela quiser pesquisar mais sobre o programa, ele tem algum Coloca lugar? no Google. Google vai aparecer. Olha aí, Renildo, vai aparecer lá. A questão é que a odontologia estava meio que muito ausente desse programa, dessa lógica de atenção multiprofissional. A minha ideia aqui, junto com essa necessidade, foi criar, lógico que também não é nada novo, já existe a odontologia domiciliar, isso já existe, assim. Mas o que a gente propõe a fazer é, às vezes, um alívio de sintomas, uma remoção de foco de infecção, capacitação dos cuidadores para um melhor cuidado, orientação de higiene e de dieta,
redução dos fatores de risco de uma pessoa que já está debilitada realmente, seja por problemas neurológicos, seja por envelhecimento, né, um AVC, alguma coisa que ela degenerações, ou trauma. Tem um menino de 19 anos que sofreu um acidente de moto, perdeu massa encefálica, está cego, está restrito ao leito. Tá. Então, ele depende dos cuidados dos outros, usar fralda, etc. Isso o envelhecimento da população já traz essa condição. O que acontece assim, você cuida de tudo, as pessoas, né, cuidavam de tudo e a boca por último. E muitas vezes a própria oferecer assim um doce assim para uma pessoa nessa situação era até um gesto de carinho. O nosso projeto ele mapeou esses pacientes em atendimento e a gente busca essa modificação de hábitos e realmente um atendimento também de intervenção. A gente faz adequação do meio, a gente faz o TRA, o ART, tratamento restaurador traumático, junto com extrações, controle periodontal e controle de higiene. É coisa simples. O que a gente não faz? Não fazemos canal, e não fazemos próteses. Mas a gente já chegou a fazer, por exemplo, restaurações de resina, mesmo no ambiente de casa, assim. Mas a gente tenta fazer tudo de maneira que não precise de altas tecnologias, até porque não contamos com aqueles consultórios móveis. A gente atende na cama da pessoa, ela nem senta. Lembrei que eu ia te falar da internet, que eu falei, eu tenho que te contar uma coisa que você não sabe. Eu posto muita coisa, mas posto minhas coisas, sempre, como eu te falei, não promovendo. Você estava falando exatamente do atendimento. Você ia mencionar alguma coisa? Faz. Não, então, como é que você está sentindo esse impacto social? Assim, como é que muda a casa da pessoa? O que acontece ali naquele ambiente? Você vê, com certeza não é um impacto só na questão do paciente em si, né? Isso impacta o cuidador, deve impactar a família. Não, impacta todo mundo, mas assim, eu não seria honesto se eu te dissesse que é fácil e que é mil maravilhas, que é tudo lindo, assim. É um trabalho extremamente difícil, assim, e assim, envolve muito planejamento e adaptações. A gente que tem que ter muito jogo de cintura e saber conversar, etc., porque a gente mexe com pessoas já sofridas e a odontologia a gente sabe que, embora a gente esteja numa fase moderna da odontologia, mexe com incômodos, as pessoas, com invasões de intimidade. E essa invasão de intimidade já no próprio casa, domicílio da pessoa já é maior ainda. Então, assim, não é chegar olhando a boca, assim, a gente tem toda uma abordagem que a gente está desenvolvendo. Mas assim, eu vejo que a equipe multiprofissional gosta muito da gente, da gente dentistas, né? E a gente consegue modificar algumas coisas. Não é fácil, tem horas que a gente faz um trabalhão, quando vai revisitar a mesma pessoa, tudo aquilo está perdido. Então isso acontece, sim. Mas cara, essa é a nossa vida. E você faz isso quantas vezes por semana? Como é que é a tua rotina nesse projeto? Então, por enquanto está uma vez de visitas e uma de planejamento. Então, 2 vezes por semana dedicada a esse projeto. A esse programa. Cara, fantástico. E assim, os alunos vão se formando. Agora saiu o Danilo, né, que era um ótimo estagiário, hoje é um colega. Daí você leva os alunos para essa experiência. Levo. A ideia é os alunos se capacitarem nisso. Então, assim, eu tento... Muito bom. Eu tento bolar o modelo de atendimento, até para a gente... Até porque o programa não vem assim, com esse todo modelado, assim, de como abordar. Se você for procurar no Google, eles até preveem a atuação da odontologia, sim. Mas se você for pesquisar na prática quantas equipes desse programa Melhor em Casa contam com a odontologia no Brasil, são pouquíssimas. Entendi. Ainda mais com o apoio do poder público, né? Pra você ter uma ideia, assim, todos que participam desse programa, os profissionais, eles são funcionários da prefeitura aqui de Nova Friburgo. Nós da odontologia somos da universidade, que estamos lá com essa intervenção
da participação da odontologia. Lógico que a gente aprende muito com isso, é gratificante e tal, mas assim, seria interessante para o mercado de trabalho que isso fosse remunerado e inclusive dado condições para que isso acontecesse de maneira digna, né? Da prefeitura mesmo, né? Um trabalho que faz parte do programa de saúde da prefeitura, não só... Porque, você acredita nisso aí? Eu acredito, eu acho assim que de certa forma, o Royal, é até meio... É uma odontologia até meio gostosa de se fazer, embora a gente fique numa posição ruim, não tem aquelas condições de biossegurança ideais, realmente não tem. Mas assim, é uma aventura gostosa, vamos dizer assim, nos dias que eu vou. Mas isso não pode ser só uma aventura gostosa, tem que ser algo assim rotineiro, né? E é isso que a gente está tentando modelar, assim, como a gente fazer com baixo custo, o menor possível, fazer a tal do tratamento restaurador atraumático, juntamente com algumas intervenções de cirurgia, periodontia e orientação de higiene e dieta para os cuidadores e para o próprio... Porque às vezes as pessoas estão lá restritas ao leito, mas elas têm condições de colaborar com isso. Já é um trabalho hercúleo. E assim... Eu acredito firmemente, assim, que, por exemplo, um estudante indo lá comigo, para mim é uma satisfação pessoal, é claro. Mas eu acredito firmemente, assim, como professor, como um entusiasta dessa área, que quando eu levo um estudante lá, ele vai ser sensibilizado a ver a odontologia de uma outra maneira, sabe? Que não é só algo assim, como você... eu achei bem interessante a forma como você fez a chamada, assim, até da nossa conversa, que não é uma coisa de antes e depois, é uma coisa do durante. E quando você colocou isso, eu não sei se foi algo assim intencional ou não, mas a ideia do durante... Foi ontem à noite, já de madrugada, que é onde foi genial. Eu achei genial, porque assim, isso vale para a vida, não só para atendimento domiciliar. Porque a nossa vida é o durante, não é nem o antes nem o depois, é o agora, é o que a gente faz no dia a dia, dá uma ideia de continuidade. Quando a gente trabalha ponte, só com antes, como você fala, é ponte. Quando a gente trabalha só com antes e depois, fechou, são duas fotografias. Quando a gente pensa no durante, aquilo não acaba, aquilo lá é que é o cuidado é o dia a dia. E às vezes a pessoa regride, e a gente tem que ir lá cuidar mais, explicar. Cara, é a vida, entendeu? Cara, tá mais do que explicado, porque que eu sou fã, tá mais explicado como a gente eu também sou seu fã. Esse jeito de pensar mesmo, sem nenhum confete, não. Porque, sabe, é gostoso quando a gente sente que reverbera, né? Vai e volta aquilo que você pensa. E sempre eu falo que as pessoas legais na nossa vida, a gente não joga tênis, a gente joga frescobol, né? A gente mantém a bolinha no ar, né? Essa frase não é minha, não. Queria ser, mas Rubem Alves. Eu já vi o Rubem Alves falando. Rubem Alves. Quer dizer, a gente tem que jogar frescobol, né? A gente tem que... Eu adorei essa analogia. A gente fica tentando, às vezes, jogar tênis, né? Matar a bolinha, né? Jogar, fingindo que está jogando perto, mas na verdade está querendo quebrar a perna do outro, né? Então, eu acho que a gente... quando você leva esse estudante para dentro dessa experiência, cara, isso além de um ato de cuidado com o paciente, de ter mais gente lá conseguindo fazer isso, é um ato de caridade com esse estudante, porque essa verdade da odontologia, do que são os problemas odontológicos e como eles podem afetar o dia a dia de uma pessoa de maneira muito cruel. Mas você sabe uma coisa interessante? Por exemplo, o próprio estudante, ele gosta de ir lá e executar um procedimento no domicílio do paciente junto ao leito. Ele gosta. No começo ele gosta, mas aí eu falo assim, mas não para aí. Depois você tem que avaliar o que deu aquele procedimento, qual foi o impacto, o que aquilo causou, será que doeu? Se você fez uma cuidador entendeu. Pois para mim isso é muito mais importante do que a execução técnica daquele procedimento em si. É aquele procedimento num baita de um contexto, né? Puta, de novo, isso agora que eu lembrei que eu te falava, fazer 3 vezes que eu falo isso, eu esqueço.
De tudo que eu coloquei aquela foto que você tá com o paciente, né? Que inclusive a cuidadora te mandou uma mensagem maravilhosa, né? Até a vi hoje. Né, muito linda. Ana. Se ela Talvez ela permitisse, esteja assistindo. Pô, se ela permitir, eu queria até ela cuida do marido dela, o Paulo. Gente, é interessante, né? O cuidador não é necessariamente, em muitas famílias, não é a questão de pessoa que escolheu fazer isso, né? Um enfermeiro e tal. Você é colocado na posição de cuidador por N fatores, às vezes familiares, né? Você vira um cuidador porque a vida te levou a fazer isso, né? Minha mãe foi cuidadora da minha avó. Quer dizer, então, às vezes a gente nem sabe, nós vamos ter que ser cuidadores em algum momento. E é um negócio ininterrupto, sabe? A vida dessas pessoas, são pessoas de fundamental importância, de alto valor. Porque, assim, é um sacerdócio, é o tempo inteiro. E se a pessoa não está preparada, não tem aquele estofo até emocional para essa constância, assim, ela adoece também. Ela adoece, ela pode causar um mal. Hoje mesmo, na reunião que nós participamos, foi falado assim, quantos cuidadores não faleceram antes dos próprios cuidados? Imagina o grau isso é alto, né? Assim, de ansiedade, de tensão, de pesado, né? Não é fácil, tem que estar preparado. E você pode ser cuidador tendo sua vida também, sabe? Não é que você precisa se anular. Separar, né? Gente, estou aqui há um tempão, eu vou encerrando aqui com meu amigo. Sabe por quê que eu vou encerrando, Robert? Porque acabou de entrar aqui a Fabrícia da Fresato, e eu tenho uma reunião com ela agora, que ela é minha cliente. Inclusive, minha imersão lá no Rio de Janeiro com ela, eu estou atrasado meia hora com ela. Mas, Fabrícia, depois você vai ler tudo, você vai ver tudo no YouTube, vai ser fantástico. Gente, como vocês sabem, sempre fica no YouTube. Cara, tem que ler esse livro, Perplexidades, Devaneios e Provocações. Coloca o link depois aí. Vou colocar. O organizador é o Fábio Robles e a Geni Amélia. Eles fizeram um trabalho lindo, falando sobre cuidado. Já falei isso aqui, deixo registrado mais uma vez. Foi o livro que me inspirou a escrever o que eu escrevi agora, onde eu faço também uma releitura, viu, Robles? Faço um passado da odontologia, vou lá atrás buscar referências nossas. Legal. Tem umas coisas muito legais que eu achei em pesquisa, baitas, assim, coisas que eu não imaginava. Eu, como profissional, não sabia a nossa história, acho que a gente não sabe. Eu tenho perguntado para todo mundo o que é dia 25 de outubro. Reflete pouco, né? Reflete pouco. E a gente tem muita explicação no passado, né? De o que acontece hoje, se a gente pegar. E eu vou terminar com essa frase também sua do seu livro. Deixa eu só agradecer a enorme honra e te parabenizar pela seriedade que você... E alegria, né? Você é um cara alegre. Quando eu tento no Royal, assim, tem um cara com essa risada aí, entendeu? Então, outro dia parabéns por essa alegria no seu trabalho. Uma médica me mandou, parabenizou, e eu filmei, porque eu tava com pressa, eu filmei para ela, legal, obrigado. Ela falou, pô, você é igual, você falou, pô, não podia ser diferente, né? Cara, vou ler isso daqui que é muito legal. Devemos crer na essência da vocação que nos trouxe até aqui e na chance real de vivermos um futuro protagonizado por todos nós, agentes conscientes e responsáveis por nossas ações, adaptar-se e saber se dar. Quem lida com a fragilidade do outro e se propõe a estar junto, ainda que se possa fazer por resolver, precisa desenvolver humildade e compaixão para consigo mesmo e para com aquele que é cuidado por nós. Fábio Robles, beijo, meu querido. Obrigado pelo presente que você me deu no meu livro. Espero que a gente consiga reunir Jolie, você, Scopin, um dia. Essa é a minha grande sonho aqui do Lumens Odontologia, que despidos de vaidade, que despidos, né, todo mundo ali de qualquer coisa, que a gente consiga pegar a grana de um evento desse e colocar num projeto, né, ninguém precisa desse dinheiro, que a gente reúna o máximo de pessoas possíveis para falar não de marketing, de gestão, de bombar consultório, mas sim de cuidar de gente. E isso, se fizer bem feito, como você falou, o vizinho vai falar para o outro vai falar para o outro. Exato. Isso
E isso é vai felicidade, Isso é traz a felicidade. alegria, assim. Né? Ó, tá aqui o meu pessoal do meu marketing, eles me chamam atenção. Tá aqui o Alexandre falando aqui, ó, dia 10/3, a próxima é com o Jolie, às 9h30, e ele faz uma provocação. Ele é um periodontista, mas por que que a periodontia é um mal, entre aspas, necessário ainda, né? Parece uma especialidade meio, né, O que quê? ficou aquém. Porque a Não, periodontia é um mal necessário então, só hoje. como gancho, só como cliffhanger E pro deixa o próximo para aí, ele. o gancho pro Jolie. Eu costumo dizer para os meus estudantes que a periodontia é a chave que une todas as especialidades na lógica do plano de tratamento odontológico. Então, Ela é o fica agente de união, né? é a periodontia que manda assim para onde que você vai levar o paciente. Então, Júlio, é fundamental. porra, velho, já jogou a bola, é só fazer o gol. Beijão, cara. Valeu, galera que Valeu. assistiu. Tudo bom. Fica no YouTube. Quem quiser contato do Adorei, Robbins, viu? segue ele rápido, porque senão ele sai do Instagram. Valeu, Segue querido. já. Segue, antes ele vaza. Beleza. Beijo, Abração aí. mais. Tudo de Tchau, bom. tchau. Tchau, tchau.